Olá, minha amiga. Você notou alguma diferença no ambiente social nesses últimos tempos aqui no Brasil? Pois bem, se você observar bem, desde quando a figura do senhor Jair Messias Presidiário começou a sofrer sanções, ele foi tirado de circulação, parou de ir para as redes sociais, nós começamos a ter menos tóxicos nas redes sociais. E as figuras estão perdendo embalo, né? E se você observar bem, há mais de 2 semanas que a figura mais virulenta, com a voz mais esganiçada da extrema-direita, não dá um pio. Me refiro a ele, o senhor Silas Malafaia. Veja só como é que o ambiente fica muito melhor, né? Mas logo, antes do carnaval, nós vamos começar a ver mais algumas criaturas aí no Congresso Nacional, vão querer colocar as suas mãozinhas para o lado de fora, mas nada como a gente jogar luzes aqui para mostrar como essas figuras agem, né? Hoje, mais cedo, eu conversei com vocês sobre um caso que vai ser noticiado, vai ser muito esmiuçado hoje nos telejornais, que é essa chuva de dinheiro que foi patrocinada por alguém ligado, né, ao senhor Cláudio Castro, bolsonarista, que escolheu a cidade bolsonarista de Balneário Camboriú, que deu mais de 70% de votos para a figura do criminoso maior da nação, e por isso ele escolheu a cidade para colocar o seu pimpolho, a raspa do tacho para ser vereador, para ser um político, para começar a sua carreira, e parece que ele está copiando o pai dele de uma forma muito eficiente. Caso Master, Polícia Federal acha dinheiro jogado por janela em Santa Catarina e apreende 429 mil reais. Gente, eu acho que o criminoso preso, porque ninguém joga dinheiro para fora da janela, né, sendo dinheiro honesto, né? Vamos falar a verdade. Qual seria a justificativa dele, né? Ele poderia dizer o seguinte: não, esse dinheiro aí eu estava reservando para comprar um imóvel em Ituiutaba, lá junto com o senhor Sóstenes Cavalcante. Então, como nós gostamos de andar com dinheiro dentro do apartamento, então ele estava com dinheiro no apartamento dele lá, eu também estava com dinheirinho aqui, eu tomei um susto, né? Falei, eu vou jogar esse dinheiro fora, pode ser um ladrão, né? Melhor jogar para o povo do que deixar um ladrão pegar, né? Enfim, a gente só pode ficar imaginando aqui o que poderia ser dito por essas criaturas. Mas o alvo da operação é indicado pelo senhor Cláudio Castro, que a gente não pode esquecer, né? Bolsonarista, na terra de bolsonaristas, infelizmente, né? Gente, a generalização é sempre um troço muito complicado, porque Santa Catarina tem sofrido muito, né, com essa peste de ser um estado bolsonarista, gente. Mas uma grande parcela da sociedade não é bolsonarista. Se a gente pegar a capital, Florianópolis, na eleição presidencial, ficou meio pau a pau. O inelegível criminoso maior da nação, o presidiário, ele não teve uma vantagem tão grande. Agora, em cidades no estado de Santa Catarina, há sim uma prevalência, né, de forças que se alinham que foram capturadas, né, por essa insanidade toda que se abateu sobre o nosso país. Então, as generalizações são muito complicadas, porque em Santa Catarina tem muita gente progressista, muita gente aqui no nosso portal. Eu, quando vou para Santa Catarina, eu sou super bem tratado, eu adoro uma série de cidades de Santa Catarina. Vocês sabem que eu tive um restaurante, uma cervejaria, então eu pesquisava muito cervejaria e Santa Catarina é um ambiente, é um estado repleto de muita gente empreendedora, enfim, mas a gente não pode marginalizar ou fazer algum tipo de rotulação generalizada, né? Mas fato é que sim, é um estado onde as criaturas foram se abrigar, né? E aí o seguinte, esse filho do Bolsonaro, que foi rejeitado até os 10 anos de idade, né, tem essa coisa problemática também, né? Isso pode ter afetado aí a capacidade da criatura de se expressar, enfim. Só posso considerar isso, porque a aparição é muito patética quando ele está em plenário, quando ele está tentando imitar o pai. E tentando fazer esse sensacionalismo barato, de sempre chorar, de fazer como os irmãos, né, fazem como o próprio pai faz. É o tipo de pai que estragou completamente qualquer ligação genética que ele tenha, né? Então, se você não sabe o que eu estou falando, está aqui um pequeno trecho da performance da criatura. Ver meu pai naquele estado. Eu que sou irmão, eu já senti bastante, mas meu pai, o que ele sentiu. Meu amigo, minha amiga, fala sério, você acredita no choro desse rapaz? Né?
Outra performance dele aqui, né? Ele, enfim, copiando a estrutura do pensamento dessa gente, ele também é uma pessoa que luta contra o sistema. Mas que sistema seria esse, né? Se você não sabe o que eu estou falando, vamos lá, alguém que é contra o sistema. Se acham que vão me calar, estão muito enganados. Eu vou continuar incomodando o sistema de Balneário Camboriú. Então pronto, né? Acabou, o sistema de Balneário Camboriú deve estar todo destroçado, né? Porque, enfim, agora encontrou uma figura muito poderosa, né? Muito articulada, né? Enfim, isso é para a gente ver como é que algumas conexões se dão, né? Essa grana, inclusive, gente, eu estou desconfiado que é quase a mesma quantia que, a princípio, a Polícia Federal encontrou no apartamento do seu sócio, Denis Cavalcante. Aliás, nós estamos aguardando, né, mais desdobramentos em relação a essa grana aí que foi encontrada, né? Porque se foi uma grana honesta, já era para estar com o seu sócio Denis Cavalcante de novo. Mas ele até agora não veio a público dizer, olha, peguei o dinheiro de volta, o dinheiro já está comigo porque eu provei que o dinheiro era honesto. Porque se o dinheiro não tem origem lícita, o dinheiro fica bloqueado na justiça, né? Agora o seu sócio Denis Cavalcante está devendo explicações ainda para essa história. Bom, como essa gente da extrema-direita, eles estão absolutamente nocauteados, estão tentando, como fantasmas, voltar ao poder no nosso país, eles ficam tentando encontrar brechas para criar algum tipo de tensão. E o senhor Jeguinho, lustroso do Paraná, veio com um vídeo com o seguinte: vai feder. Carnaval de Lula cai com André Mendonça no TSE. Lula pode ficar inelegível. Então ele está dizendo que o fato de uma escola de samba, que é uma entidade privada, que vai fazer uma homenagem ao presidente Lula, poderá tornar a candidatura eventual do presidente Lula como uma candidatura inelegível. E ele usa como argumento, aliás, o Partido Novo usa como argumento, que o Bolsonaro foi tornado inelegível porque no 7 de setembro teria feito uma aparição. Gente, só que é o seguinte, no 7 de setembro era um evento patrocinado com dinheiro público, transmitido pelas TVs públicas, e o Bolsonaro estava num período eleitoral, era 7 de setembro. É uma situação completamente diferente de um evento privado que recebe uma verba pública, mas é uma verba que é distribuída para todas as outras entidades, que perfaz a quantia de R$1 milhão. Eles estão postulando ali na ação do Novo, uma multa referente a tudo aquilo que irá movimentar o carnaval no Rio de Janeiro. Ou seja, agora, o senhor André Mendonça vai dizer o quê, né? Então eles estão apostando aí que vai ter problema. Se eu fosse o presidente Lula, enfim, uma questão de manter uma tranquilidade em relação a essa gente toda, eu nem iria nesse desfile das escolas de samba que fará homenagem a ele, né? Eu poderia ficar à distância para não ter problema, enfim. Eu acho que seria de bom alvitre esse tipo de comportamento. Agora, eu não acredito que mesmo ele indo, isso vai gerar algum tipo de repercussão, mas prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? E hoje saiu pesquisa, né? Aliás, todo dia vai sair pesquisa. Agora é o seguinte, uma coisa muito importante que eu sublinhei aqui com vocês. A isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e até 7.350 já era para estar sendo sentida em pesquisas eleitorais nesse momento. Mas não é o que nós estamos vendo. Quest, o segundo turno, Lula continua à frente e menor diferença é contra Flávio Bolsonaro. A campanha, de fato, ela está com essa característica. O governo, o presidente Lula, com um grande apoio, e do lado de lá, alguém que não tem nada para apresentar, alguém que está no mundo da mentira, alguém que está no mundo do estelionato, alguém que se comporta como um verdadeiro bandido político, tendo ali uma intenção de voto também, votos muito consideráveis, né? Agora, aliás, qualquer pessoa que se coloque nesse universo terá ali uma parcela da sociedade que ficou bem adoentada, ficou psicologicamente, psiquiatricamente afetada, tem muita picaretagem, colocando medo nas pessoas ainda, então sempre haverá alguém que se oporá e terá ali algum tipo de intenção de voto. Agora, como eu disse para vocês, né, as pesquisas toda hora vão apontar uma situação pendular. Uma hora uma informação aqui, outra hora informação lá. Agora, se o presidente Lula já estivesse desde lá de trás, como nós sempre falamos aqui,
nas redes sociais, fazendo lives todos os dias de manhã cedo, enfim, conversando com a sociedade, rebatendo as mentiras, olha, ele estaria certamente com mais de 10, 12 pontos à frente dessa gente insana toda. Porque eles são muito bandidos, né? Agora é o seguinte, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, muito legal, da Daniela Mercury, né? Aliás, quando eu estive na Bahia, no final do ano, me surpreendi com um fato lá, que eu nunca tinha visto o show da Daniela Mercury, né? E a Daniela Mercury fez um show de 5 horas. Falei, caramba, que força da natureza! E dançava, e pulava, ia para um lado, para outro, uma vitalidade impressionante. E aí, para ficar mais ativo o negócio lá, ainda chamou a Ivete Sangalo, que é outra força da natureza, ficou lá 1 hora no palco. Foi um negócio impressionante, né? Baiano tem um troço que realmente a NASA tem que estudar. Mas aí a Daniela, que é uma pessoa muito engajada, ela nesse pré-carnaval ela está mandando alguns recados, né? E ela, muito firme, mandou esse aqui. Brasil dos Estados Unidos. Eles já tomaram a Venezuela, agora dão um pulinho aqui e mandam um foguete, já é pra nós. Vocês vão ficar defendendo os Estados Unidos até quando? Isso não é ser de direita, isso é trair o país. A gente lutou muito pela independência desse lugar. Nós temos muitas dificuldades, mas não somos pior do que lindos. Somos maravilhosos, a gente tem que parar de falar mal da gente. Que coisa feia sair de casa e ficar falando mal de casa, brasileiro. Muito, muito bacana, Daniela Mercury ali. Sempre, vocês vejam, toda liderança cultural, liderança política, liderança religiosa, sempre quando fala alguma coisa, influencia a sociedade de um modo geral. Então, quanto mais artistas engajados falando coisas legais, né, é muito importante para todos nós. E aí a gente vai no contraponto, ela está falando desses entreguistas, né? Agora vejam só o trabalho que vamos ter, porque nós vamos ter que combater todo dia os estelionatários políticos. O Flávio Rachadinha continua falando mentira e confundindo as pessoas. Vamos desmentir aqui algumas coisas, vamos lá. Se você precisa de ter uma ajuda, uma bolsa para você ter o que comer. Se você precisa da ajuda do político para poder cozinhar, para ter gás na sua casa, cara, para pensar. Olha que país é esse? Que não tem mais oportunidade para ninguém. Você precisa... Então, o senhor tem que falar. Então, vamos cortar o Vale Gás, né, o gás do povo, vamos cortar o Bolsa Família, né? O senhor vai ter coragem? Então, enfim, quando seu pai esteve à frente do Brasil, ele fez alguma coisa para minimizar essa dependência dessas pessoas? O governo para ter gás na sua casa. A mentalidade tem que mudar. Olha, tem que ser assim, olha, eu ganho tão bem, eu estou tão bem empregado, a minha empresa está dando tanto resultado, né, e o papel do Estado é fazer com que você se qualifique para isso, você consiga caminhar sozinho com as próprias pernas, para você não depender mais disso. É uma Pergunta inocente para criaturas canalhas. Quantas escolas técnicas o seu pai inaugurou, senhor Flávio Rachadinha? Quantas escolas técnicas ele teve lá? Quantas ele colocou em prática? Quantas universidades foram inauguradas no período em que seu papai esteve à frente da presidência da República? O que se viu foi exatamente o contrário. A destruição total. O governo Bolsonaro corta 2 bilhões e 400 milhões do MEC e universidades vêm em situação insustentável. Outra matéria. O governo atual é o que mais cortou em recursos de educação e ciência. O governo atual, o governo da época, né? Do senhor Jair Messias Presidiário. E, assim, os sindicatos reclamavam bastante. Inimigo da educação, Bolsonaro corta novamente verbas de universidades e institutos federais. Então, quando esses vigaristas vêm a público dizer, olha, precisamos investir na juventude, em conhecimento para ninguém depender do Estado, beleza, né? Mas qual é a prática que essa gente adota quando eles estão no poder? É a destruição dessa ferramenta que pode ajudar a sociedade, ajudar as novas gerações, né? A gente tem que combater esses estelionatários todos os dias, porque senão as pesquisas vão ficar assim. Toda hora a gente vai ter pesquisa aí com um bolo de gente aqui no nosso país, né? Sequestrada e outro tanto como nós aqui tentando mostrar o que aconteceu, o que acontece no nosso país, né? Eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau!